Fala pessoal, hoje nós vamos continuar a aula de geologia. Nós vamos falar agora sobre tectônica de placas, tá? Antes de começar a aula, vamos só fazer uma revisão do que nós falamos na última aula sobre estrutura dinâmica interna da Terra. Vamos lembrar aqui o que são as correntes de convecção. É aquele movimento do magma que sai ali do contato com o núcleo da Terra, que é a parte mais quente, ele perde densidade, sobe, vai perdendo o calor, chega na crosta, se esfria, quebra a crosta e depois desce. Isso daí é muito importante para entender a aula de hoje. Nós estamos falando aqui das correntes de convecção que fazem o movimento de tectônicas de placas, que movimentam as placas tectônicas. O movimento, portanto, tectônica de placas. Tá joia? Antes de qualquer coisa, vamos falar aqui sobre as placas tectônicas, como que elas são formadas, né? As placas tectônicas é essa crosta, a litosfera, isso daí que envolve a Terra, a parte solidificada da Terra, que está toda fragmentada, assim como nós falamos na última aula. A crosta terrestre, a litosfera, toda fragmentada e forma aí as placas tectônicas. Essas placas tectônicas são subdivididas, elas são subdivididas, elas são fragmentadas, são vários pedaços em volta da Terra, mas ela também, a camada, a placa tectônica é subdividida. Ela pode ser aí, ó, como vocês estão vendo, uma placa oceânica. Essa placa oceânica ela é formada só pela crosta oceânica, que nós chamamos também de cima. Vocês estão lembrados aí da última aula? Silício e magnésio. A placa tectônica oceânica então é formada só por ela, só pela crosta oceânica. A placa continental é formada tanto pela crosta oceânica, o cima e embaixo, e em cima a crosta continental, o cial. É outro tipo de placa tectônica. E, finalmente, a placa mista, que é tanto a parte que é só a crosta oceânica, o cima, mas um fragmento dela também tem a crosta continental cial. Então seriam esses três tipos de placa tectônica que nós temos: a oceânica, a continental, que também envolve a placa continental, que envolve tanto a crosta continental quanto a oceânica, e finalmente a placa mista, que envolve tanto a parte continental como só a parte oceânica. Essas placas daí estão em constante movimento. Para nós aqui, humanos, parece que estamos parados o tempo todo, né? Não sentimos isso. Mas elas estão constantemente em movimento. No tempo geológico é como se elas estivessem toda hora ali se movendo. O movimento delas gera contatos diferentes. Os contatos que estão trombando, os contatos que estão separando, os contatos que estão só raspando. Isso para nós aqui vão ter termos técnicos, tá joia? Aquele primeiro momento em que as placas estão sendo divididas pela corrente de convecção, que estão dividindo as placas, esse movimento chama movimento divergente, de separação das placas. Olha só o esquema aqui em cima. Tem ali, né, divergência, separação das placas, e aí tem essas quatro fases dessa divisão. Tem aquela primeira ali, ó, que é o começo da tensão dessa placa para se separar, a corrente de convecção pressionando ali de cima para baixo, mas também para os lados. E aí tem essa primeira tensão, onde tem a formação de vulcões. Aí depois, qual que é o segundo processo? A separação. Quando há essa primeira separação, as placas ficam mais leves. Se antes, por exemplo, elas tinham a grossura de 2 braços, elas ficam mais finas e, portanto, mais leves. Então elas sobem pela própria pressão também do magma, que faz com que elas subam. Então isso aí seria o segundo momento, o chamado pré-rift, pré-falha. Depois, quando finalmente elas se separaram, entra a água ali no meio. É o caso, por exemplo, do Mar Vermelho, que são as placas que já se separaram e a água do mar já entrou ali, porque já ficou muito baixa. Essa parte entre as duas placas desceu e a água conseguiu entrar no meio. E finalmente, depois de se separar por vários e vários quilômetros, pode-se considerar aí a formação de um oceano. Por exemplo, o Oceano Atlântico, tanto o norte quanto o sul, tanto o norte como o do sul. Ali já pode ser uma fase bem avançada da divergência de placas, em que há a entrada, né, do Oceano Atlântico e também a formação de uma dorsal meso-oceânica, que é aquele processo de subida das placas assim que elas divergem no meio deste oceano que continua crescendo. O outro movimento que nós vamos ver é o que acontece do outro lado da borda dessas placas, que é o movimento convergente. Convergente é de um entrando na outra, uma trombando com a outra. Esse convergente daí,
as placas, uma tem que entrar de baixo, a outra passa por cima, e aí tem 3 tipos de bordas de placas convergentes. Pode ser tanto de uma oceânica com uma continental, que é o caso do primeiro esquema que vocês estão vendo, com a formação de uma cordilheira. É o caso dos Andes, por exemplo, com a placa de Nazca, a placa sul-americana e a placa de Nazca, que forma a cordilheira dos Andes. Pode também ocorrer ali no segundo exemplo, no segundo diagrama, o contato de 2 placas oceânicas, em que uma entra debaixo da outra, formando ali ilhas. Como vocês podem ver, é o caso, por exemplo, do Japão, que é o contato de 2 placas oceânicas, é a convergência de 2 placas oceânicas. E um terceiro exemplo, que é o único no mundo, que é da placa indiana com a placa eurasiática, formando o Himalaia. Por que é caso único? Porque são 2 placas continentais convergindo e nenhuma entra debaixo da outra. As duas ficam lá como se estivesse disputando, formando, não é à toa, né, que forma ali uma das maiores cordilheiras do mundo, a maior em extensão, inclusive em largura, desculpa, e também em altura, que é onde fica o Monte Everest, o ponto mais alto do mundo. E há um terceiro tipo de contato, que é o transformante, ou conservativo, também tem sido usado em algumas questões, que é quando as placas estão raspando uma na outra. Isso daí vai gerar o quê? Uma falha, como é, por exemplo, a mais famosa de San Andreas, onde ocorrem muitos terremotos e também ocorre ali um falhamento. Essas 2 placas, cada uma vai para uma direção. Agora nós vamos ver com detalhes algum desses movimentos daí. O movimento divergente, algo que é muito lembrado em algumas questões no Enem e outros vestibulares, é esse caso aí da África, o chamado Vale do Rift, ou Rift Valley, que é um local ali no sudeste da África, em que há um começo de divergência de placas. Há como se fosse um chamado pré-rift, aquele momento que já houve a tensão da divergência e já houve a elevação das serras que ficam em volta e o rebaixamento do meio. Nesse local, como vocês podem ver aí no mapa da África, formam grandes lagos. Esses lagos seriam os rios que começaram a divergir para esse local que está se rebaixando. Ao mesmo tempo que tem uma área que está rebaixando, tem a formação dessas serras, que é como vocês podem ver aí na foto, né, de cima aqui, esse paredão, essa escarpa, que seria essa área que está se elevando. E também embaixo vocês estão vendo aí o Lago de Vitória, que é um dos maiores lagos do mundo, que foram formados no Vale do Rift. E vocês podem ver também aqui em cima uma representação de onde é que essa placa está se divergindo, formando grandes lagos, também alguns vulcões. Vendo agora um pouco mais sobre o movimento convergente. O movimento convergente, gente, é muito importante ver que o fenômeno que acontece debaixo da placa que entra debaixo. Se em cima há a formação de uma cadeia montanhosa, por exemplo, os Andes, as montanhas rochosas, os Alpes na Europa, é muito importante saber que embaixo disso está havendo a chamada zona de subducção. Essa zona de subdução é a área onde a placa tectônica de baixo está entrando na astenosfera, está entrando no interior da Terra, está como se estivesse derretendo, entrando em fusão, se transformando em magma novamente. Esse magma, que está muito quente, sobe, atravessando ali a cordilheira montanhosa e formando vulcões ali em cima. Isso daí também é um tipo de vulcanismo e é por isso que, por exemplo, há muitos vulcões no Chile, ali na área dos Andes, na cordilheira andina, por causa da subdução. Tá joia? Essas áreas de convergência de placas formam tantos vulcões, formam tantos terremotos fortes, que formou, né, nessa área de tantas convergências de placas, o chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Esse Círculo de Fogo considera essa área onde há muita convergência de placas e forma como se fosse mesmo um círculo em volta do Pacífico, que aí corresponde aos Andes, às montanhas rochosas dos Estados Unidos, também pega ali o sudoeste asiático, o Japão, parte ali da Oceania. Nessa parte há convergências de placas, há formação de vulcões,
Portanto, o círculo de fogo, pela quantidade de vulcões que existem nessa área e também dos terremotos muito fortes. Uma área muito perigosa, se pensar bem em questão de formação de tsunamis, formação de erupção de vulcões, etc. Então, fica ligado com isso. E na representação aqui embaixo, aqui do lado, quer dizer, tem um diagrama que mostra convergências de placas. Eu coloquei esse diagrama aí para mostrar para vocês que na convergência de placas há também a formação de fossas oceânicas. Essas fossas, pessoal, é a área onde a placa tectônica está entrando uma na outra e formando áreas muito profundas. A mais famosa delas é as Fossas Marianas, que tem até 11 mil metros de profundidade, ou seja, caberia o próprio Everest dentro dela. Ainda sobraria muitos metros ainda, né? Ou seja, são as partes mais profundas da Terra, são as fossas, elas são criadas por zonas de convergência de placas. Não confundir. Nas áreas onde há divergência, a formação de placas, o magma já inteira ali, já forma placa e não deixa ser tão profundo como nas áreas de convergência de placas. Tá joia? Temos que falar também sobre vulcanismo. O vulcanismo é o processo de criação de vulcões, né, de erupção dos vulcões. Mas nem todos são iguais, cada um é formado numa situação diferente e tem aí também resultados diferentes. Os vulcões que são formados em áreas de convergência de placas, por exemplo, são muito fortes. Já os que são formados em áreas de divergência de placas já têm um outro tipo de comportamento. Coloquei aqui 3 tipos de erupção de vulcões. Tem ali a efusiva, que é uma erupção mais calma, que a lava sai devagar, vai saindo levemente, com poucos gases. A explosiva, que é quando tem aquela explosão com grande quantidade de cinzas que são expelidos pelo ar. E também essa explosão é formada principalmente pela liberação de gases que ficaram pressionadas por entre a rocha ali. Quando essa pressão aumenta muito, de repente explode. São extremamente perigosos para quem estiver perto, para também pessoas que estão num raio de vários quilômetros, podem ser atingidos por pedras. E também a catastrófica, que essa daí é quando a formação, a explosão, a erupção é muito forte, pode causar tsunamis, pode causar liberação de rochas para distâncias muito grandes. Também é muito perigoso, tá joia? Também coloquei aí a evolução de um vulcão, mostrar que ele se transforma ao longo do tempo geológico, desde a sua formação até a sua estabilidade, depois quando ele retorna em atividade, quando ele entra em erupção, principalmente a catastrófica, que ele se destrói todo para a liberação desses gases, da lava. Essa lava que vai escorrendo depois, vai formando novamente aquele cone, e assim vai. São vários tipos de vulcões no mundo, casos particulares, e é difícil assim de criar uma espécie de lei que abranja todos. Mas é interessante saber dessa diversidade. Mas basicamente a estrutura do vulcão é essa, como vocês estão vendo aqui em cima. A câmara magmática, onde está concentrado um magma que está subindo a partir desse magma que está em ascendência, pode ser por corrente de convecção, pode ser por também zonas de convergência, né, a zona de subducção, igual eu falei, e que esse magma, quando ele ganha pressão, ele pode entrar em erupção, e esse magma que vai descendo vai formando o próprio cone, mas também tem outras chaminés secundárias, e isso é mais ou menos como se fosse a estrutura básica de um vulcão. Agora, tem um tipo de vulcão muito interessante, que é o chamado vulcão intraplaca, ou seja, é dentro da placa, ele não depende de estar numa borda de uma placa divergente, convergente ou transformante. Ele está dentro de uma placa. São chamados hotspot, ponto quente. Não confundir, gente, hotspot com o hotspot biológico, quando se trata de, na biologia fala de hotspot quando se trata de espécies endêmicas de um local, o hotspot de uma espécie, um local que só tem, aquela espécie só vive naquele local, áreas de endemismo, né, dessa espécie. O hotspot também, já ouvi falar também muito de questão de internet, onde tem roteadores, são coisas diferentes. Hotspot aqui é geológico, ele está relacionado com pontos quentes do manto terrestre, que é mais ou menos isso. É um pouco confuso, mas é interessante. Vamos fazer aquela revisão lá. Lembra que eu falei com vocês que o manto terrestre era líquido? Bom, é líquido, mas ao mesmo tempo não é. Eu posso dizer que ele tem um comportamento líquido. Por que eu falo comportamento líquido? Porque para a física seria muito difícil dizer
que naquela pressão que existe dentro do interior da Terra, possa existir algo líquido. Então se fala assim que não é líquido, tem um comportamento líquido. Onde que eu quero chegar com isso? Que o manto, por mais que ele seja líquido, ele tem fraturas dentro dele. É mais ou menos isso, é um pouco complicado mesmo, mas é um líquido com comportamento bem assim sólido e que ele tem fraturas. Nessas fraturas serão aberturas onde o magma pode fluir com mais rapidez. É mais ou menos isso, tá, gente? O que importa aqui para nós é o resultado disso. Nessas fraturas dentro do magma, dentro do manto, desculpa, o magma ganha mais velocidade, ele ganha mais fluidez, ele consegue ascender mais rápido. Nesses locais, o magma que sai do manto, consegue perfurar a placa onde estiver. Então, a placa que aqui está coesa, né, não está nenhuma borda. O magma vem do manto e consegue perfurar. Quando ele faz isso, ele cria um vulcão no meio da placa. O que acontece? As placas, como eu já falei, não estão constantemente em movimento? Sim, estão. Mas o manto, aquele hotspot, não. Isso significa o quê? Que a placa vai se movimentando e outros hotspots e o mesmo hotspot vai abrindo outros vulcões. É o caso, por exemplo, do Havaí. O Havaí é um arquipélago, várias ilhas que foram formadas a partir desse hotspot. Um hotspot que há muito tempo abriu um vulcão, essa placa vai andando e assim o hotspot vai abrindo outros vulcões. Tanto que o atual está em erupção, ainda está em grande atividade, e os outros já estão perdendo atividade porque a placa está caminhando, como vocês estão vendo aí nesse diagrama. Interessante, né? Muito importante saber disso daí. Vulcões também pode acontecer intraplaca. Até no próprio Brasil já existiu também esse hotspot. Houve já essa abertura de vulcões no meio da placa, que hoje se compreende como Brasil, e isso formou grandes derramamentos magmáticos. É o que nós estamos vendo agora aqui nesse outro esquema, aqui nesse mapa mundi que eu coloquei, chamado províncias ígneas. Essas províncias ígneas estão relacionadas a derramamentos magmáticos, que pode ser de vulcões de diferentes espécies, mas aqui no Brasil foi principalmente por esses hotspots, que derramaram muita lava sobre o território, sobre o solo, e formou camadas ígneas, que nós vamos ver mais para frente, que está relacionado a rochas formadas por derramamento vulcânico. Tá joia? Muito importante para entender depois, falar sobre a terra roxa, para falar também sobre o aquífero Guarani, isso tudo está relacionado a essas províncias ígneas, que são essas áreas rochosas com muita rocha ígnea, muita rocha formada por derramamento vulcânico. Tá bom, pessoal? Já chegando no final, vamos falar aqui também sobre os terremotos. O que são terremotos, gente? A gente vê sempre aí na TV algum casos de terremoto aí no mundo, alguns mais fortes, outros mais fracos. Aqui no Brasil também nós já vimos muito casos de terremotos que podem ser reflexos de terremotos que aconteceram fora do país, que chegam aqui, ou até terremotos genuínos, que acontecem de fato nas estruturas geológicas brasileiras. Mas o que são os terremotos? Terremotos, pessoal, é o alívio da pressão geológica. Sim, alívio da pressão. O que isso significa? As placas estão sempre movimentando, não me canso de falar isso. Mas as placas, como elas estão se movimentando, mas entre uma e outra há muita pressão, há muito atrito se formando. São forças e energias que estão fazendo elas se movimentarem, mas elas têm atrito, e assim elas se prendem. Tem um momento que a pressão é tão forte que esse atrito é superado, e assim elas deslizam. Nesse atrito, para acontecer ele, teve que haver mais energia para poder haver esse movimento. Esse restante de energia que sobra é o terremoto, é esse alívio da pressão, é esse descarrego da energia que foi acumulada nesse atrito, se liberando e formando assim ondas sísmicas. Ondas sísmicas são essas ondas formadas pelo abalo sísmico, pelo terremoto. Importante saber que todo terremoto tem o hipocentro. O hipocentro é o local onde houve de fato essa ruptura, esse alívio da pressão. O local de fato que eu falo é dentro lá da placa tectônica, no meio das rochas. Mas também a gente pode falar de epicentro. O que é epicentro? Seria a reprodução do hipocentro na superfície. Ou seja, o hipocentro foi, como vocês estão vendo aí, dentro da placa, lá no meio da placa. Se fizer um ângulo perpendicular ali de 90 graus até a superfície, é chamado epicentro.
Muitas vezes se fala, o epicentro do terremoto foi em tal cidade. É porque aquela cidade está em cima de onde foi de fato o alívio da pressão geológica. Tá joia? E as ondas sísmicas é finalmente aí a energia liberada que se propaga. Vocês estão vendo aí um esquema das ondas, que vocês estão vendo aí, né? Seria metade do globo e a propagação das ondas P, as ondas S e uma representação aí de um sismógrafo. Isso daí, gente, é só para tentar responder aí alguma dúvida que pode ter gerado naquela nossa primeira aula de geologia, que é sobre como se sabe o que há no interior da Terra. Só fazendo parênteses aqui na aula. Os terremotos são importantíssimos para a gente saber o que tem no interior da Terra. A partir da identificação dessas ondas, que se propagam pelo mundo todo, pela Terra toda, os sismógrafos conseguem fazer triangulações de dados, conseguem fazer o cruzamento de dados para entender o que tem no interior da Terra. As ondas sísmicas seriam, então, essa energia liberada que se propaga por todo o interior da Terra. Os sismógrafos, que são as ferramentas responsáveis para a identificação desses sismos, eles identificam terremotos que aconteceu lá no Japão, se estiver aqui no Brasil, por exemplo. Porque essas ondas sísmicas se propagam no interior da Terra e aí pode ser sentido em todos os locais. É muito importante ter vários sismógrafos espalhados no mundo para identificar onde de fato foi o terremoto, porque eles fazem uma espécie de regulação das informações e conseguem saber exatamente onde aconteceu. Tá? Esse desenho que vocês estão vendo aí, desses rabiscos, seria o que o sismógrafo faz no papel, né? Eles vibram e conseguem registrar esses tipos de onda, esses tipos de sismo que se propagam no interior da Terra. Assim, o tsunami, o que é o tsunami? É o terremoto que se propaga da Terra para o mar. Essas ondas sísmicas que são sentidas no continente são propagadas. Se elas acontecer, se o epicentro for no oceano, essa sismicidade passa para a água. E aí a onda sísmica se transforma em uma onda marítima. Por isso acontecem esses tsunamis em áreas onde estão sujeitas aos terremotos. Essa energia se propaga no mar e quando chega na superfície de algum local, de alguma ilha, de algum país, ela cresce, ela ganha corpo. Então daquele processo de sugamento da água para ela, que ela começa a ganhar corpo, e assim ela se choca contra a Terra, causando todos aqueles efeitos que nós já vimos aí algumas vezes na TV, que é realmente algo bem destruidor, é algo bem catastrófico. Só que depende muito também da força desse terremoto. Um terremoto tem vários tipos de força, de grau de intensidade. Esse grau de intensidade pode ser medido em duas escalas. Tem aquela mais tradicionalmente conhecida, que se fala muito na TV, que é a escala de Richter. Essa escala de Richter foi utilizada para medir a magnitude dos terremotos e ela vai de 0 a 10. Então vocês estão vendo aí nesse gráfico aqui em cima, que vai de 0 a 10. Vocês estão vendo aqui nesse gráfico à direita que ela é uma linha exponencial. Isso significa o quê? Um terremoto de magnitude 4 não foi o dobro de 2. É muito mais do que isso, porque é uma linha exponencial. Quanto mais próximo de 10, mais forte é. Até hoje não existiu nenhum de 10, mas já chegaram próximo, como 9,7 e tal. São bem destruidores. Mas é utilizado também a chamada escala Mercalli, que é pouco falada. A escala Mercalli é mais antiga e ela está mais ligada aos efeitos que isso causa na superfície, aquilo que se vê de fato acontecendo no terremoto. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui em cima é uma espécie de associação entre uma escala e outra. A linha é a escala de Richter e essas descrições do que acontece, então, por exemplo, lá embaixo, né? Terremotos sentidos levemente, terremotos com alguns danos, terremotos moderados com danos às construções, etc. e tal, seria uma espécie de escala de Mercalli. A escala de Mercalli é a identificação do resultado que acontece na superfície. Só que é interessante saber que, por exemplo, se acontece um terremoto muito forte, num local que não há construções, não há muitas pessoas morando, pouco é sentido pela escala de Mercalli, pouco resultado é possível de se ver. Ao mesmo tempo que um terremoto muito forte que acontece em um local, um terremoto muito fraco que acontece em um local que não está preparado para terremotos, pode causar algo muito mais desastroso. Então, por isso que é importante usar a escala de Richter, ela é mais segura para identificar realmente o que acontece,
E a Mercalli era utilizada para identificar o que acontece na superfície. Hoje já não é tão utilizada. Por fim, pessoal, vamos terminar aqui com também os movimentos tectônicos, porém verticais. Até então a gente estava falando sobre movimentos horizontais, convergentes, divergentes, transformantes. Mas também as placas se movimentam vertical. Esses movimentos verticais estão ligados ao chamado isostasia. Isostasia ou equilíbrio isostático. Vamos pensar numa canoa, igual essa representação aí, uma canoa. Quando essa canoa tem ninguém em cima dela, ela está numa altitude. Se você coloca peso, se alguém entra nessa canoa, essa canoa afunda, não é? Isso acontece com os continentes, com as placas tectônicas. Quanto mais peso se tem em algum determinado local dessa placa, mais ela afunda sobre o magma. Quando se retira esse peso, ela volta a subir. Isso daí chama equilíbrio isostático. Isso acontece de forma muito mais lenta do que os movimentos horizontais. Se os movimentos horizontais já são lentos, os movimentos verticais são mais lentos ainda. E acontecem principalmente por dois motivos. Olha só, uma montanha, a montanha que está, ela sobe muito, ela tem muito peso, ela está fazendo um peso sobre o magma, então ela está descendo. O tanto que ela é para cima, ela também é para baixo. No momento que essa montanha vai perdendo peso pelo processo de erosão, ela perde peso e o equilíbrio isostático empurra ela para cima. Então essa montanha ela vai perdendo sedimentos, mas o equilíbrio isostático mantém ela um pouco mais alta. Isso pode se manter por muito tempo, como vocês estão vendo aí no gráfico. E outro tipo de equilíbrio isostático que pode acontecer também é com as geleiras. Não é o caso aqui, atual do Brasil, mas em muitos locais isso acontece, onde houve geleiras que seriam essa quantidade enorme de água congelada, fazendo peso sobre o continente. No momento que essas geleiras derretem, se transformam em água, se transformam em vapor, o continente é aliviado desse peso e também se equilibra aí com a isostasia. Voltando a dizer, é um processo muito lento, mas existe. Tá joia, gente? Antes da gente fazer o exercício de fixação, eu queria fazer uma revisão da matéria aqui com esse esquema aqui atrás. Olha só, o que nós temos é uma representação, um perfil geológico do caso aqui da placa sul-americana, que é a placa onde está inserido praticamente toda a América do Sul e também o território brasileiro, que está no meio dessa placa. É uma placa, como vocês estão vendo, mista. Ela tem uma parte continental, mas também tem uma parte oceânica, por isso mista. Aqui nós temos a placa de Nazca, que está logo ali a oeste dos Andes. É uma placa totalmente oceânica. E de outro lado nós temos aqui a placa africana, que também é uma placa mista. Essa parte que eu estou colocando aqui é só oceânica, mas a próprio continente africano seria a parte continental dessa placa. E aí o que está acontecendo com a placa sul-americana? Ela sofre um processo aqui de corrente de convecção, dessa forma, que está empurrando a placa sul-americana a oeste e a africana a leste. A placa sul-americana com a placa africana estão, portanto, em um movimento de divergência. Não é à toa que aqui está o Oceano Atlântico e aqui está a dorsal mesoatlântica, que é a formação, que é justamente onde está a formação de placa, a construção de placa. Aqui está acontecendo a intrusão de magma nessa parte, formando placas. O magma em contato com partes mais frias se cristaliza, formam aí rochas, forma a própria parte aqui oceânica da placa sul-americana e africana. E se a placa está indo nessa direção, ela está criando um movimento divergente com a placa de Nazca. Muita gente confunde aqui achando que só porque aqui é o Oceano Pacífico, aqui vai ter a placa pacífica. Mas não. Antes de chegar na placa pacífica, existe a placa de Nazca, que é uma placa totalmente oceânica. E aqui, então, tem um movimento convergente. Onde tem um movimento convergente, nós temos que lembrar que tem a formação daquela zona de subducção. Vocês estão lembrados? Subducção é o quê? Quando uma placa que entrou embaixo da outra chega em locais mais quentes, chega no manto e forma aqui uma área de subducção, que é o derretimento dessa placa aqui inferior, no caso a de Nazca, que
bolhas de magma que são formados por esse movimento de fusão chegam à superfície e formam vulcões. E falando na Cordilheira Andina, também é importante te lembrar aqui do efeito do equilíbrio de isostasia, o equilíbrio isostático. O peso que os Andes faz sobre a placa faz com que ela também fique mais baixa, aprofunde a placa sobre o manto. E à medida que os Andes vai perdendo esse material, esses sedimentos, vai perdendo peso e aí ela consegue fazer esse equilíbrio isostático. Tá? Mas, de qualquer forma, os Andes continuam se erguendo também pelo movimento de convergência de placas. Nazca continua entrando aqui embaixo da placa sul-americana e soerguendo os Andes. Não é à toa que ali tem terremotos muito fortes ali no Chile e também no Peru. É interessante também dizer aqui, falando em equilíbrio isostático, que alguns sedimentos que caem dos Andes, que vão aqui principalmente para a direção do continente, estão sendo depositados principalmente ali no Pantanal brasileiro, e isso faz um peso sobre a placa, afundando a placa nesse ponto daqui. Esse seria o efeito aí do equilíbrio isostático também no Brasil. Vou fazer agora um exercício de fixação. Olha só. O que foi? Vamos para essa questão daqui, ó. O texto base fala: o terremoto de 8,8 na escala Richter que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste. E Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste também. Enquanto Santiago, mais próximo do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros a oeste e sudeste. As cidades de Valparaíso e Mendonça, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente, 3,4 centímetros e 8,0 centímetros, respectivamente. Interessante, né? Mostrando que a placa está se movendo. O enunciado diz: no texto destaca-se um tipo de evento geológico frequentemente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em... E aí, gente, a resposta certa é direto lá na C. Estreitas faixas de intensidade sísmica no contato de placas tectônicas, próximos a dobramentos modernos. Estreitas faixas. O que são essas estreitas faixas? As cordilheiras. De intensidade sísmica, ou seja, de terremotos. No contato das placas tectônicas, no caso sul-americana e Nazca. Próximas a dobramentos modernos. Dobramentos modernos são esses dobramentos que aconteceram no terciário, onde houve grande convergência de placas, formação das atuais montanhas. Dobramentos modernos, ainda está na dúvida? Vamos ver mais as próximas aulas sobre estruturas geológicas e entender o que é. Tá bom, gente? Mas por hoje, nós ficamos por aqui e até a próxima.